Então tá, cara. E aí, podemos começar? Tá preparada para abrir o Não. coração? É difícil, né? Então, Grazi, hoje estou feliz, né? Quero te agradecer por ter me convidado para fazer essa participação especial como entrevistadora, que é a minha profissão mesmo, né? E é um tema que eu tenho curiosidade de conhecer também. Sim, eu tenho muita curiosidade e acho que é um tema que vai ajudar muitas pessoas. Por quê? Eu ouço falar, né? Ouço muitos autistas adultos, na verdade, como é que eu vou dizer, reclamando mesmo, se queixando de não conseguir namorar, né? É muito comum que o autista tenha problemas de socialização, tenha dificuldade em interagir com outras pessoas, e um namoro presencial, né? Um namoro que não seja pela internet, ele precisa de uma aproximação inicial, pelo menos, né? Conhecer aquela pessoa, chegar perto da pessoa, tem o primeiro beijo, tem muitas coisas que envolvem um relacionamento amoroso, Sim. né? Tem toda aquela questão, não sei como é que é para o autista, mas eu acho que é a mesma coisa, tem que rolar uma química, né? Tu tem que ter um interesse por aquela pessoa. Então, tem uma série de questões que para o autista ela é mais difícil, e eu vejo autistas adultos, assim, com 25, 28 anos, com um sofrimento real por nunca ter namorado, por nunca ter conseguido beijar uma pessoa, às vezes porque não conseguem tomar iniciativa, ou às vezes porque pensam que a pessoa que tem que tomar iniciativa, né? Principalmente no caso dos meninos, às vezes eles não têm essa noção, assim, de que é importante, porque a gente está mais acostumada, assim, querendo ou não, né? Que os meninos tomam mais iniciativa, então eles acham, assim, que se eles nunca namoraram é porque ninguém nunca se interessou. Tipo, eu sou feio. Não, mas não é. A gente sabe que todas as pessoas... primeiro que beleza é um conceito meio... né? É muito estranho, não tem... É relativo demais, né? Relativo demais, isso. Mas pessoas assim que digamos que são muito fora dos padrões de beleza. Essas pessoas também namoram, elas também se relacionam, então isso não é um empecilho para não namorar, né? Para não se apaixonar por alguém ou não ser correspondido. Então eu queria saber de ti, assim, para começar, né? Como é que foi para ti? Que tu acho que todos os inícios de relacionamento tu ainda não sabia, né? Que era autista, mas tu já devia ter algumas questões que eram diferentes, assim. Como que foi isso para ti? Com que idade eu começo a falar? Acho que começa lá do início, talvez da adolescência, os primeiros ficantes, digamos assim, né? Se foi normal, se não foi. Tem uma coisa que eu não sei se a minha mãe sabe, mas o meu primeiro beijinho eu era muito novinha, isso ela sabe quando que aconteceu. Não vou falar aqui para não incentivar ninguém, mas eu era bem novinha. E o meu primeiro beijo, na verdade, foi uma negociação. O meu irmão queria ficar com uma menina e olha essa ideia. E daí eu acho que ela falou, não lembro quem falou, tipo, eu só vou ficar contigo se a tua irmã ficar com meu irmão. Tipo assim, eram dois duplos de irmãos. Daí meu primeiro beijinho não foi uma coisa assim que eu pensei em beijar, né? Foi uma coisa, tipo um acordo. Eu gostava do menino. Eu gostava do menino na época, mas eu não tinha pensamento de beijar ainda, porque eu era novinha, né? E meu primeiro namoradinho. E daí depois disso, assim. Aí tinha momentos, assim, na escola, né? De mãozinha dada, de uma vez ou outra, mas era distantes, assim, o período. Mas eu tinha interesse de ter relacionamento. E acho que o meu primeiro namoradinho foi com. Acho que foi 14 anos, mas era aquele namorinho de sofá, sabe? Antigamente tinha, não sei se isso existe ainda. Acho que não. Era uma cidade bem longe, o coitado vinha de longe numa sexta de noite depois do trabalho. Ele trabalhava, acho que ele tinha 16, 17 anos, não lembro. Ele vinha de longe, dormia no sofá. De manhã cedo meus pais acordavam, mexiam, faziam coisa na cozinha, né?
Imagina, o cidadão acordava no sofá, a gente tomava café junto, almoçava, ficava um pouquinho conversando, ele ia embora. E era isso, sabe? Aham, Mas eu tinha um interesse, eu não lembro de ter muita iniciativa. Esse, por uhum, exemplo, de 14 anos, eu acho que ele era conhecido do namorado da minha irmã, assim. Acho que foi uma uhum, coisa dele falar pra minha irmã. Eu não lembro de ter muita iniciativa, assim. aham. Mas eu não tinha, como é que dizer, eu não tinha problema Mas de foi, paquerar. Paquerar mas não foi tinha. ele que te procurou. Foi. Aham, Eu não lembro de ter muita iniciativa. Mas eu também não tinha problema de olhar, de paquerar. Mas eu sempre fui uhum, aquela pessoa, e eu acho que é uma coisa bem normal, né? Quando a pessoa olha de volta, esconde, né? Sempre foi. Acho que aham, isso é bem sim, normal. sim. E depois disso, deixa eu lembrar. Ah, nessa época, eu sempre fui muito racional e eu não tinha noção, assim, né? É difícil falar porque eu também me sentia muito emotiva, mas não sei se uma coisa anula a outra, mas eu lembro que Aham, esse namoradinho de 14 anos, eu terminei com ele porque eu queria ir nas festas com meus irmãos, com meu irmão e com os amigos, sabe? aham, E eu acho que até eu fui um pouco fria, assim, tipo, aham, eu acho que eu escutei alguém falando, eu tô muito nova, tem que curtir a vida. Daí eu cheguei nele e falei, sim. eu sou muito nova, eu quero curtir a vida, não sei o quê. Só que daí de vez em quando eu mandava mensagem pra ele. Quando eu tava triste, carente, eu lembrava, né? Aí eu mandava mensagem Uhum, pra ele. E daí eu lembro, eu era tão sem uhum. noção. Eu lembro que uma vez eu liguei pra ele e o irmão, e eu ia encontrar ele, assim, a gente tava um tempo sem se falar e a gente ia se reencontrar. E daí eu liguei pra casa dele, porque a gente ia sair. Aí eu ia confirmar e tal. Aí o irmão dele atendeu. E daí o irmão dele falou que a mãe deles faleceu. Meu Deus. Aham. Uhum. E eu fiquei tipo assim, tá, se ele for sair, pede pra ele me ligar, então. Eu fiquei meio, sabe? Mas eu falei uma coisa Sem tão sem reação. noção, tipo, na hora do susto, assim. E daí eu desliguei, daí eu, enfim, fui contar pra minha irmã depois e pro amigo dele lá. Mas eu tinha essas coisas assim, meio sem noção, assim. E também de eu conhecer a pessoa e qualquer coisinha, um cheiro, um Uhum. jeito, uma piada estranha, qualquer coisinha eu já não queria mais saber da pessoa. Te desmotivava. Uhum. Uhum. Entendo. E eu Aí eu tinha era muito assim medo de também. me relacionar. O quê? Eu era assim também. Qualquer coisa meio que me Aham, desagradasse, um uma coisa perfume. assim. Eu lembro de um que tinha um perfume. Ah, uh-uh. Sim, já perdeu o interesse É. total. É interessante, né? Mas e assim, depois que tu ficou mais adulta, assim, o que que eu gostaria de saber? A fase da aproximação física, tu nunca teve problema, tipo assim, tu conseguia fazer, sei lá, paquerar num lugar qualquer, tipo assim, fui no shopping, vi um menino que me interessou, tô Não. paquerando. Ou não, tu precisava ter uma proximidade da pessoa. Hum. Tipo assim, se tu ia em festa, às vezes acontecia de eu ficar com uma pessoa que eu não conhecia numa festa. Tipo assim, Uhum. mas os meninos tinham mais atitude, né? Eu não lembro de chegar em ninguém. Ai, travou aqui. Voltou? Pra mim não travou. Ah, tá, agora voltou. Voltou? Eu não lembro de chegar em alguém, mas os meninos chegavam, assim. Eu era muito Sim. boba, muito ingênua. Eu era ingênua Uhum. no ponto assim, se o menino da escola falasse assim, o fulano falou que vai terminar contigo. Eu acreditava e ficava com esse menino que falou pra mim, sabe? Que me manipulava. Uhum. Eu era ingênua nesse ponto. E qualquer menino que gostasse de mim, eu achava que era grande coisa. Eu Uhum. não, eu não acho que eu era feia, assim, mas eu não acreditava muito no na minha aparência. Então eu acreditava, qualquer menino que quisesse ficar comigo, eu acreditava. Daí eu não tinha muito filtro. Eu lembro que o meu irmão ele ficava chateado comigo porque eu ficava com os amigos do meu irmão, que eram pessoas próximas, né? E a gente ia todos juntos na Uhum. mesma festa.
E Sim. daí ele ficava chateado comigo, assim. Uma vez até um amigo dele disse assim pra mim: Ah, mas o cara fica chateado, né? E eu dizia: Mas por quê? Eu não entendo, eu não fiz nada de errado com meu irmão. Dele, ai, é a honra do cara, não sei o quê. O amigo dizendo, sabe? E eu não entendia, isso não Já entrava não na minha fazia cabeça. sentido. Eu lembro que a minha irmã dizia assim: Ah, mano, não pode ficar com muitos meninos, assim, tem que dar um tempo, senão fica mal falado. E eu disse, mas eu não entendo isso, porque não tem nada a ver, se eu gosto, por que eu não posso ficar com ele? Mas eu não tinha muito gostar, a pessoa gostava de mim e eu meio que aceitava aquilo, então era Sim, muito te estranho. interessou na hora, claro, que é o E eu lembro normal do que, adolescente. acho que faz uns 5 anos, talvez, ou mais, que eu botei fora meus diários, e eu lembro que era tipo assim, conheci fulano, eu amo ele. Automático. Aí depois, daí tipo assim, no outro mês conheci outro fulano, eu amo ele. Era muito... Isso acho que é coisa de adolescente, né? Acho que isso deve Mas ser eu acho que é normal, coisa de assim. adolescente. Mas eram Mas tu tocou num oportunidades ponto. próximas. Sim, tu tocou num ponto também que é interessante sobre a ingenuidade do autista, Uhum. que é, segundo explicam, né, e me parece fazer sentido, é uma ingenuidade de realmente não entender o que que é brincadeira, o que que é verdade, né? Então, é mais fácil de manipular uma pessoa. Uhum. Isso trazendo já para a tua vida adulta, né? Isso afetou os teus relacionamentos? Tu acha que tu foi manipulada alguma vez? Às vezes a gente dá um azar de encontrar uma pessoa que não é Sim, muito legal, né? Tu acha que isso também acontece? sim, mas acho tipo assim, aconteceu até um pouco recente, assim, no, digamos, meus últimos relacionamentos antes de eu casar. Mas não vou dizer se que a pessoa era malvada ou não era, sabe? É mais uma coisa assim de às vezes o cara querer controlar a situação, né? E eu não perceber assim. E Sim. isso acontecia muito quando eu era adolescente, e só que quando eu era adolescente eu queria ser esperta. Então eu não admitia. E na fase adulta, teve um relacionamento que a pessoa fazia coisas assim do tipo, na academia tinha uma menina que era fisicamente bonita. Aí falava assim: ah, não fala com aquela menina porque ela é uma oferecida, porque ela não sei o quê, e falava umas coisas horríveis, assim, sabe? E eu Uhum. parava assim, tipo, tá, mas por que ela é oferecida? Ah, é porque um dia ela me deu um oi, porque não sei o quê. Eu disse, tá, mas a mulher pode dar um oi, isso não é um problema. E ele, mas ela não é Uhum. legal, não sei o quê. Eu, tá bom. Aí depois que a gente tornou um relacionamento, eu conversei com essa menina. E eu descobri que ele foi atrás dela. Então, tipo assim, ele estava me Nossa, manipulando para eu não fazer amizade com ela, porque ele tinha interesses. Só que na época do sim. relacionamento eu não percebia essas coisas. Uhum. Nem passou pela tua cabeça. Não. Interessante, né? E o teu marido, né? Teu relacionamento atual, como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu o namoro, assim? O meu marido era meu colega de trabalho. Eu tive vários relacionamentos que era colega de trabalho. Eu não era essa pessoa de sair em festa e ficar com uma pessoa estranha ou ter relação sexual com pessoas que eu não conheço, não tenho intimidade. Isso eu nunca fiz. Eu beijei muito na boca, isso é verdade. Uhum. Mas relação sexual eu tinha medo. Eu tinha muito medo. E daí eu não ficava com gente assim que eu não conhecia, só com namorado mesmo, né? Pra essas coisas. Uhum. Então, essa coisa de ir em festa, pegar um cara e ir para um lugar, assim, não, nunca fiz. Mas o meu marido era meu colega, a gente era colega de trabalho. Acho que a gente se conhecia fazia uns 2 anos já. Uhum. Aí, e a gente era amigo, assim, de almoçar junto no trabalho, sabe? E daí nós éramos um Sim. grupinho de 4 pessoas, e eu e ele temos a mesma idade, então a gente fazia umas piadas que a gente se entendia, e as outras duas Uhum. pessoas eram mais jovens. Então, a gente acabava ficando mais próximo naquele almoço. E eu Uhum. sentia nele uma coisa assim de uma vontade de passar mais tempo com ele. Só que eu Uhum. acho que antes do meu marido, eu racionalizava tanto, sabe? Eu meio que namorava com pessoas que estavam dentro de um checklist na minha cabeça, assim, tipo, ah, o cara Uhum. tem que ser trabalhador, inteligente, não sei o que, não sei o que lá. Eu tinha alguns padrões, assim. E dentro desses Sim. padrões não tava carinhoso, não tava que gosta de dançar, porque eu gosto de dançar, não tava divertido. Era um padrão assim do
cara ideal para namorar, sabe? Era muito Aham. racional, assim. Já pensando no futuro. Aham. Só que eu me frustrava muito, porque eu não me sentia nutrida emocionalmente nos outros relacionamentos. Parecia que faltava alguma coisa. Teve um, Sim. inclusive, que eu fiquei muito ansiosa, assim. Mas, enfim. E o meu marido, ele era colega, então foi uma coisa meio assim. Ah, eu gosto de passar meu tempo com ele, então eu vou dar um jeito de almoçar com ele, com os Uhum. colegas, sabe? No happy hour a gente conversava, mas de boa, como amigo. E daí, e Uhum. eu tava namorando, inclusive, quando eu conheci meu marido. E daí, deixa eu ver. Eu me separei em 2019. Eu conheci meu marido desde 2017, eu acho. 2018, por aí. E daí teve um dia que o nosso chefe lá pediu para eu marcar um evento com algumas pessoas, e meu marido era uma das pessoas. E daí, quando eu fui falar com meu marido, eu fiquei pertinho, assim, sabe? Porque eu fui cochichar para ele, porque os colegas dele não foram convidados para o evento, era só ele. E eu era do marketing, eu organizava essas coisas. Então, era Sim. ele, duas meninas do comercial e eu. E quando eu fui falar com ele pertinho, que eu olhei no fundo do olho dele, que é coisa que eu não costumo fazer, eu me deu um nervoso. E eu não entendi o Uhum. que, que era aquilo. E daí eu fiquei tipo assim, sabe quando parece que tu tá perdendo as palavras e tu. Não, não se perde, continua. E eu fiquei tipo assim, eu fiquei, caramba, o que, que é isso? Eu Sim. não sabia o que, que era isso. E Uhum. daí eu voltei pra minha mesa e daí eu mandei mensagem para um amigo nosso, falei, fulano, aconteceu uma coisa. Aí ele assim, já sabia. Eu disse, mas o quê? Tipo, eu não, né, eu não tava aceitando, ou entendendo, enxergando. E daí, e eu não tava solteira ainda. Aí o que, que eu pensei? Eu já Sim. tive muitos relacionamentos antes do meu marido. Eu pensei assim, de novo eu tô tentando fugir. Eu tô com algum problema Aham. lá, tô triste com uma coisa. Em vez de resolver, eu tô querendo fugir do meu relacionamento. Eu achava que a culpa era minha. Super racional. Aham. Não, Uhum. super racional. E daí eu, na época, eu assistia palestras de programação neurolinguística. Eu tinha um cliente de assessoria de marketing que ia nessas palestras e eu ia junto com ele. E daí eles faziam sessões de atendimento, que tu leva um problema, ele entende como que tu programou aquela estratégia no teu cérebro e te ajuda a reprogramar. Aí eu fui lá com esse Uhum. problema, tipo, eu tô querendo fugir do meu relacionamento de novo, não sei o quê. E daí o cara vai te fazendo perguntas, no fim nem era isso, era outra coisa que ele trabalhou em mim. Mas ele trabalhou em mim alguma coisa que era do tipo, parece que eu fazia coisas muito pensando em agradar os outros, não focado em mim, sabe? Uhum. Porque eu não estava aceitando que aquele relacionamento já tinha acabado. Quando eu conheci meu marido, o Uhum. outro relacionamento já tinha acabado, mas eu não aceitava, eu achava que eu ia falhar mais uma vez. Porque, Aham. assim, esse, antes do meu marido, era a segunda pessoa que eu fui morar junto na minha vida, e sei lá, o sétimo, oitavo namorado, com 30 anos, é bastante, né? Bastante decepção. Eu Tadinhos. te Não, entendo. vou falar assim, né? Eu também devo ter decepcionado as pessoas. Mas, Ah, enfim, então. eu tinha muito esse sentimento, tipo, de novo eu vou dar errado. De novo não vai Uhum. dar certo. O problema sou eu tenho um defeito. Meus irmãos ali já estavam casados com filho, eu de novo não dava certo com Uhum. alguém. E eu sempre tinha muito medo, assim, de apresentar uma pessoa para minha família, porque de novo não dei certo. E eu não esperava muito Aham. tempo. Eu não ficava muito tempo sozinha. Eu não conseguia. Uma vez o meu irmão falou para mim, Graça, tu tem que ficar sozinha para te conhecer, não sei o quê. Eu dizia, tá, mas eu não consigo. Eu não conseguia. Uhum. Parecia que eu precisava de alguém. Parecia que eu não me sentia importante para ninguém ou prioridade na vida de ninguém. Eu precisava de alguém do meu lado. Era uma sensação estranha, assim. E daí eu sempre tinha aquele medo de, de novo eu não dei certo com alguém. Aí vou apresentar um namorado novo para minha família. Enfim. E daí eu terminei o, eu terminei o meu relacionamento. Foi meio que assim, ele começou a dizer que estava pensando em terminar, e eu já sabia que eu era ansiosa, eu já fazia terapia para ansiedade. E eu lembro que ele disse assim, tá, mas tu quer ou não quer? Tu sabe que eu sou ansiosa, não dá para falar assim, tu quer ou não quer terminar e tal. Aí no fim a gente terminou,
E daí o meu marido era uma pessoa que conversava comigo, como um amigo, assim, me Uhum. consolava e, tipo assim, eu acho que eu continuava sendo ingênua, mas o meu marido é uma pessoa boa. Porque quando eu estava muito triste no trabalho por causa do término, que independente se o relacionamento tinha terminado, é triste terminar, né? E quando eu Sim, ficava claro. muito triste, oi, quanto é novo por aqui? Primeira vez no chat, não te conhecia ainda. Bem-vindo ou bem-vinda ou bem-vinde. Isso aí. Agora quase me perdi. Ah, quando eu tava muito triste, meu marido às vezes me mandava uma música no WhatsApp. Ele perguntava como é que tu tá. Eu acho que ele via que eu tava triste, né, no trabalho. Aham. E, eu não lembro se foi ele que ofereceu ou se fui eu, não sei quem foi. Sei que ele me oferecia abraço. E daí a gente ia na Aham. escada do prédio e ele me abraçava. Eu acho que aquilo ali para Aham. mim foi uma coisa de me regular muito boa, sabe? Porque ele ia lá, Uhum. ele me abraçava e ele não me pedia nada em troca. Ele não insinuava nada, ele não dava indireta, sabe? Uhum. E Mas ele já estava apaixonado por ti, pelo jeito, né? Já eu acho já que estava já, com interesse. eu acho Aham. que já, mas. E eu acho que eu também tava por ele, mas eu tava Sim, lidando parece que primeiro sim. com a tristeza, né? Mas assim, Sim. pra mim é como se fosse uma coisa assim, não sei, é uma coisa assim. Eu achei na época uma coisa muito bondosa da parte dele, né? Uhum. Tanto que a gente foi ficar depois, assim, que a gente foi acho que ele me deu carona depois no happy hour e tal. Aí eu tive iniciativa, mas eu já sabia, né? Sim. É mais Uhum. fácil ter iniciativa também. Então, isso tá claro, porque isso já estava bem encaminhado. Era uma coisa que veio Sim, se desenvolvendo com o e eu tempo, confiava né? muito nele. É. Sim, já tinha uma relação, né? E a gente conversava assim, tipo, ah, será que se a gente ficar vai ser legal? A gente tinha essa intimidade, sabe? Porque a gente Ah, tinha trocado umas conversas assim. Aí, mas mas a aí gente é eu muito já estou amigo. identificando uma coisa que uma outra pessoa me falou, uma outra mulher Uhum. autista, tipo assim, que ela já ia combinando, tipo, né? Me parece que tu já estava meio que fazendo um teste para fazer um combinado, né? Uhum. Então, tu pensou em várias possibilidades antes de realmente de concretizar, Uhum. né? Um relacionamento, uma aproximação inicial, assim. Uhum. Eu já tinha Interessante. conhecido ele e os irmãos dele, pra você ter uma ideia. Foi Nossa! muito sem noção, né? Foi tipo assim, eu tava nesse antigo relacionamento, e daí a gente tava jogando no computador, jogando LOL, eu e meu marido, como amigos. E eu tava bebendo na Aham. minha casa, ele tava bebendo na dele. E daí eu não sei que conversa que foi que a gente falou de, ah, então vamos no sushi. Uhum. E daí eu falei pro meu namorado da época, tipo, ah, meu colega convidou pra gente ir no sushi, não sei qual dia vamos, ele, vamos. Aí ele foi com os irmãos dele e a cunhada, e eu Aham. fui com o meu ex, e a gente tava numa mesa de sushi, nós todo mundo, e eu adorei conhecer eles. Nossa, eu gostei muito dos irmãos dele, eram muito legais. Eu fiquei conversando com o irmão dele que Aham. gostava também de K-pop, que nem eu gosto, e umas conversas Aham. assim. E daí foi muito engraçado, que quando a gente pagou pra ir embora, o meu ex falou assim: Nossa, tu é igual a essas pessoas. Eu fiquei, nossa, o que você tá Olha, falando? Aham. Nossa, o que ele você tá identificou falando? semelhanças, afinidades, Uhum. né? Não sei se teve a ver, né? Interessante. Mas foi depois disso que ele começou com as conversas de terminar. Então não sei se ele viu alguma coisa ali, né? Parece coisa de filme, né? Umas histórias estranhas, né? Tu Aleatória. sai com o teu par, dá encontro outras pessoas e fica mais enturmado com aquelas pessoas, né? Uhum. Mas afinidades, né? Já tinham afinidades É, diferenciadas. eu acho que eles têm um jeito, assim, parecido, assim, de senso de humor e idade, sei lá. Pode ser uma combinação de muitos fatores, né? Uhum. Muitos fatores mesmo, até porque pensa, né? Com tantas pessoas que tem no mundo, tu se apaixonar por uma só, Pois é, tem que ter muita coisa a ver mesmo contigo, né? pois é. Então, quando é realmente um amor, assim, às vezes a pessoa até fica com alguém, mas sem gostar tanto, sem amar, ou tipo, não é para casar, não é para ser uma coisa muito séria, Aham. né?
Sabe que eu Gosta nunca tanto. pensei assim? Eu ficava É com um mesmo? menino. Teve uma vez até que eu usei. Uma vez na vida eu consegui usar o Tinder. Aí eu saí. Aí deu uma travadinha aqui. Voltou? Voltou. Uhum. Uma E vez na ficava com vida. um. Uma vez na vida eu consegui sair com alguém do Tinder. Aí eu Uhum. conversava assim com a pessoa tal. Aí vamos se encontrar num lugar? Vamos. Daí a gente foi num barzinho. Daí eu fiquei com essa pessoa um tempo. Mas assim, eu conhecia a pessoa, ficava com a pessoa, eu não ficava com mais ninguém. E uma amiga minha dizia: Mas tu é solteira, tu não tem compromisso, tu pode conhecer aqui, conhecer ali, depois tu te decide. Eu nunca consegui fazer Uhum. isso. Eu até vi Sim. que existe um negócio que a Isa, aquela cantora, falou que ela é. Como é que é o nome? Quando a pessoa não consegue ter relações sem ter muita intimidade com a pessoa. Tem uma Tem um palavra, né? nome para isso. Eu Eu não comecei a lembro. desconfiar que eu era isso. Porque Uhum. eu sempre fui assim, conheci uma pessoa, eu era fiel àquela pessoa, mal conheci, e não ficava com mais Uhum. ninguém. Eu meio que entrava de cabeça, assim. E sempre muito Uhum. racional com as coisas. Meu marido foi a coisa mais irracional que eu tive, eu acho. É por isso que eu acho que é amor mesmo. É, Não que não pudesse ter um amor racional, né? Mas um amor muito forte tem isso, meio que te tira a razão, né? Te tira um pouco do é, teu é uma eixo, né? vontade de estar Às junto vezes, que não então. tem muita razão, muita explicação. Não precisa ter uma explicação, não precisa ter um motivo. Tipo, não é para É, fazer um programa específico, não é para comer uma comida específica, é só porque tu quer. Não tem é, um, né? Interessante isso. E sabe que eu acho que isso é um esclarecimento bem legal, porque olha quanto tempo que tu levou para entender isso, né? Que tu só muito. foi entender, pelo que eu estou vendo do teu histórico, com o teu marido, né? Que tu foi entender melhor esse sentimento do amor. Uhum. Então, eu acho que isso pode servir de, assim, exemplo para muitas pessoas que também não sabem fazer essa diferenciação, Mas eu fazia né? terapia, né? Eu acho que isso foi um grande diferencial. Porque Hum, antes eu não fazia. sim. Eu acho que isso é um diferencial mesmo, porque a terapia ela te ajuda a entender Uhum. o sentimento, né? O que aquilo significa para ti. É. Eu acho que é bem Eu importante. lembro que na época eu tive um insight assim. É como se os meus ex-namorados tivessem. Sabe quando falam assim que tu te relaciona com pessoas que de alguma forma lembram teu pai, a tua mãe? A psicologia fala Aham, isso. Eu acho que eu tinha umas questões ali, porque eu tinha alguns problemas com meu pai também depois de adulto. Tinha algumas coisas ali que eu não entendia, a gente era mais afastado. Quando eu tinha 18 anos, eu fui morar em outra cidade, então eu me afastei um pouco da minha família. Eu vivia um pouco mais distante, então, e quando tu tá longe, tu tem as memórias que tu tinha antes, né? E daí, sim. quando eu vim morar mais perto, eu comecei a ficar mais perto de novo da minha família, eu comecei a ver coisas que eu já não lembrava mais, e daí eu estava no processo de terapia, daí eu estava tratando essas coisas. Antes de ficar com meu marido, foi o meu último episódio de tentar me machucar, assim, por não Uhum. conseguir lidar com algumas frustrações que rolou. Até teve uma situação junto da minha família, e aquela foi aquele episódio que eu tinha te comentado, sabe? Que eu fui me arranhar com uma faca e tal. Daí eu pensei, não, não quero isso pra mim. Aí eu comecei uma terapeuta que eu fiquei um bom tempo com ela. E daí meu marido tava junto nesse processo. Porque nos outros Aham. relacionamentos, teve um ou dois que eu até tava em terapia. Mas quando eu começava a namorar, eu parava de ir na terapia porque eu tava feliz. Aí eu começava a repetir os mesmos erros. E Uhum. eu lembro que eu tinha uns negócios assim, eu tinha uma idealização da pessoa. Eu não lembro de reparar na pessoa e pensar, nossa, ele é bonito, nossa, ele tem um jeito assim. Eu não lembro de reparar nisso. Eu lembro de conhecer a pessoa e às vezes até de imaginar alguma coisa ali sobre aquela pessoa. E eu lembro de ter um sentimento assim, então eu vou abrir meu coração e confiar em ti, como se o cara tivesse uma responsabilidade sobre isso. Isso eu lembro que eu tratei em Uhum. terapia. Aí, obviamente, que o cara frustrava as idealizações da minha cabeça que ele não fazia ideia, e eu Uhum. ainda ficava num sentimento de é culpa dele. Era uma Uhum. loucura, assim.
Só que quando eu conheci meu marido, que eu estava em terapia, eu acho que eu já fui tratando muitas coisas, sabe? Sim, sim, isso é muito importante. Sabe que eu tenho conheço uma pessoa, é mulher também, não posso falar quem é porque ela não vai me autorizar, mas é uma pessoa que eu tenho intimidade, eu acho que ela é autista e ela sabe que eu acho. E Entendi. agora ela está começando a aceitar algumas sugestões, porque ela está percebendo diferenças, né? Uhum. Ela sempre disse, eu não sou igual às outras pessoas, eu não sou igual às minhas colegas, não sou igual às minhas amigas, porque elas namoram com facilidade, elas, sei lá, têm uma vida diferente, e o que mexe com ela é a vida amorosa, tá? Porque de resto tudo vai bem, Uhum. né? Mas eu vejo que ela tem dificuldades com as relações pessoais, em geral, Uhum. tipo no trabalho, em tudo. Muita Daí coisa liga não um faz suporte, né? muita coisa não faz sentido para ela. Então ela, tipo, por que que ontem a fulana falou comigo e hoje não? Sabe? Hum. Eu não sei explicar. Mas A eu fulana tá entendo brava que as comigo, pessoas então. são... É isso. Não gostou de com a minha cara, eu fiz alguma Aham. coisa. Daí ela tem essa questão da vida amorosa bem parecido com o que tu está relatando, assim. Ela fica muito se comparando, tipo, fulana já está casando, ou já tem um noivo, já está encaminhada, e eu Uhum. não dou certo. E aí acontece tal coisa. E ela culpa o parceiro se ela não é feliz. Tipo assim, ó, eu já perdi tanto tempo da minha vida com o fulaninho lá que não deu certo. E no fim ele me aprontou. Aí ela fica achando que todo mundo vai aprontar também. Hum. Sabe, é muita, como é que eu vou te dizer? É muita lista, é muita Muito idealização de critério, sim. muito critério, isso, muito critério. A pessoa tem que ser assim, 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 assado, e porque se não for exatamente assim, ela acha que vai aprontar para ela que nem o outro aprontou. Entendi. Eu sempre digo, olha, isso não existe. Tipo, pode qualquer pessoa pode te aprontar se a pessoa não gostar de ti. É o que eu acredito, sabe? Tipo, Ou que a pessoa não talvez for uma pessoa boa, assim, de boa índole, exato, né? ou se não for honesto. Mas que nem eu disse para ela, até mesmo se é um cara que, vamos supor, já traiu muito uma ex-namorada. Mas se ele se apaixonar muito por ti, pode ser que ele nunca te traia. É, não é uma Pode ser regra. que então não tem uma regra fixa estabelecida Uhum. para tudo, mas na cabeça dela tem. Mas, Então é mas muito será que não é ela difícil. que atrai pessoas? Porque tem essa coisa, né? Eu acho que eu fazia isso. Eu acho que eu me relacionava com pessoas que não era tão difícil eu ir embora. Pode ser também, né? Um padrão que É. irracionalmente tu estabeleceu. Uhum. Né? Relações fáceis de sair. E outra coisa que eu percebia também, que eu falo muito com ela isso, ela nunca tinha se apaixonado de verdade. Tipo, ela sofreu porque foi traída e tudo mais, mas ela não era apaixonada e eu nunca tinha visto ela apaixonada por ninguém dentro do meu conceito de paixão amorosa, Uhum. né? Só agora que eu vejo que realmente ela está num relacionamento bem sério e eu vejo que realmente ela está apaixonada por essa pessoa. E ela sempre dizia, mas como? Eu não sei como é que eu não desconfiei antes, né? Ela me perguntava assim, ó, como é que é se apaixonar? O que que as pessoas sentem? Porque eu não gosto tanto assim de uma pessoa Ah, como eu vejo. Eu dizia, olha, lá com fulaninho que tu namorou, tu sofreu porque tu foi traída, tipo, pelo desrespeito, tu não sofreu por ele. Eu sempre percebi que tu não gostava muito dele, mas é que ele te amava, ficava na tua volta e tu achava legal aquilo, e para ti isso era um relacionamento. Mas eu acho que tu nunca retribuiu, sabe? uhum. Nunca foi recíproco. Ela disse, isso é verdade. Mas é que eu já tentei assim, já tentei assado, e eu não consigo gostar de alguém o suficiente. Ela disse, como é que é isso, se apaixonar? Eu disse, bom, é um sinal que realmente tu nunca se apaixonou, mas o dia que tu se apaixonar, tu vai saber, porque vai ser diferente. Tu não vai ficar pensando, tem que ser bonito, tem que fazer academia, tem que ser... Não, tu vai olhar para a pessoa e vai te dar uma coisa, sei lá, eu não sei explicar, mas teu É. coração vai dar uma acelerada, entendeu? Vai ser diferente. Aí ela disse que agora que ela entendeu o que é, né? Mas pelo menos que bom, fico feliz que ela sabe
o que ela está sentindo. Ela sabe agora, não, agora realmente eu gosto muito dessa pessoa. E eu quero estar com essa pessoa de qualquer forma, né? Então, aí mudou a coisa, né? Mas, claro, que ela ainda tem lá as questões dela, né? E tem essa coisa também de não se relacionar com uma pessoa que ela não ama muito. Tem tudo Sim. isso que ela também fala. Então, né, conversando De não ter contigo, assim, relação sexual, tu disse. me parece que tem certos padrões mesmo. Eu acho que é muita racionalização. Eu não vou te dizer que são pessoas que eu amo muito, mas sempre foram pessoas que eu confiava muito. Não vou dizer que Sim, eu tem que nunca ter uma tive um amigo confiança. colorido, coisa assim. Mas sempre foram pessoas que eu confiava muito, que eu sabia que não iam me fazer mal. Sim, sim, exato. Tu É uma sabia que tu certa não ia coisa de se machucar. controle também, né? O autista precisa um pouco do controle, né? Na verdade, eu não sei se é o controle ou se é a previsibilidade. Porque o autista precisa prever, então ele tem que estar sempre num campo seguro, né? Tipo assim, amanhã a gente vai continuar amigo, ou, sei lá, Hum, vai continuar se falando, não vai assim, cada um sair correndo para um lado por causa de um mal entendido. uhum. Então, eu acho que o autista tem isso de confirmar, né? Que nem tu falou, como seria se a gente ficasse, né? Tu e teu marido falaram, né, É, antes de namorar. É isso, eu acho que o autista tem isso, ele precisa confirmar que vai ficar tudo bem, sim, né? Tipo, se é meu amigo e a gente resolver ter alguma coisa, caso não dê certo, tem que continuar tudo bem. sim. Eu acho que tem Na muito isso. teoria, né? A gente quer essa confirmação. Exato, exato. Então, eu acho que é isso que me parece, assim, né? E essa pessoa que eu conheço também tem muito isso, as mesmas características que tu está falando, né? Tu E falou dela, eu lembrei de um negócio, mas eu já esqueci. Vamos ver se eu lembro depois. Ah, tu disse se apaixonar, tu falou, né? uhum, Sabe que. Ah, lembrei que era. Eu não lembro de chorar de saudade. Mas eu uhum, tinha um mecanismo na minha cabeça que é tipo assim, ó, fulano fez algo que eu não gostei. Eu guardo isso dentro de uma caixinha. E eu já guardava, meio que consciente, meio que consciente, eu pensava, o dia que eu terminar, eu vou lembrar disso. E eu guardava. Aí acontecia uma outra situação, eu guardava. Não, vamos ver, vamos dar certo. Eu guardava. E teve até uma situação de um relacionamento que teve um momento explosivo, assim, que ele foi explosivo, mas ele se assustou com a própria atitude dele, assim. E, e ele falou assim: eu acho melhor a gente terminar, eu não me reconheci e tal. E daí eu meio que fiz assim: não, vamos conversar, vamos dar um jeito, sabe? Como assim tu vai uhum, terminar? Mas depois eu terminei. Mas aí eu tava no uhum, controle da situação, eu tava pronta para isso, sabe? E hoje eu tenho uma sim, consciência de que isso foi, sei lá, na época eu não tinha essa consciência, né? Mas eu tinha essas coisas de guardar para o momento que eu quisesse terminar, era o meu controle, e eu tinha tudo isso na uhum, cabeça. E assim, mesmo que eu morasse com a pessoa, como que eu não sentia saudade da pessoa, ou não sentia falta da pessoa? Ou eu deixava uhum, chegar num momento assim que, tipo, não dá mais, esgotou, ou eu não sei explicar isso, na verdade. uhum. Não, mas faz sentido, Mas é né? muito Tu foi racional, né? é racional e tu já tinha tudo arquivado, né? Toda a tua pastinha organizada ali, com um inventário, né? Completo, Uhum. assim, da situação. É, é bem típico, assim, né? Eu, pelo menos, vejo dessa forma. É bem típico do autista, né? É ter as coisas dessa forma. Eu não sei se tu já viu uma série da Netflix que é tipo um reality de namoro de Eu autistas. comecei. Eu vi toda, eu achei E tem do muito síndrome de legal. Down também. Down por amor. Sim, É muito legal. isso. Aham. E eu achei interessante, eu espero não dar spoiler, mas tinha um menino, né, com altas habilidades, e antes dele conhecer as meninas, né, ele queria
ele tinha também uma lista, né, dos pré-requisitos que a menina tinha que ter, né, de como que ele queria que fosse, o que ele idealizava. Mas eu me apavorei com o tamanho da lista. E para mim, assim, ele queria a menina perfeita, porque ele, como ele era muito inteligente, ele fazia muitas coisas, ele tocava piano, ele fazia isso, fazia aquilo. Ele queria uma menina que fizesse tudo isso. Imagina! Meu Deus, ele não vai encontrar alguém assim tão igual a ele. Mas depois ele se apaixonou por uma menina e não, ela tinha qualidades, claro, mas não era Me conta toda. que eu não cheguei nessa parte. Então eu não vou te contar. Mas achei assim bem interessante, né? Que depois ele conseguiu também entender que não precisava ser tudo aquilo, né? Mas a lista era gigantesca. Eu pensei, meu Deus do céu, aquilo não acabava. Eu já fui uma pessoa, eu já fiz lista. Eu lembro que uma vez eu compartilhei com um amigo uma lista de vários critérios, assim. Olha só, né? Eu acho que são coisas que a gente faz ao longo da vida, não vou dizer que nunca fiz, né? Mas depois da idade a gente vai entendendo que tem outras coisas também que importam mais, né? Que são mais, sei lá, mais relevantes, né? E tudo mais. É interessante isso, né? E me diz uma coisa, com teu marido, assim, quando tu começou a namorar, tu já sabia? Tu já tinha certeza que tu estava apaixonada ou ali que o momento que tu percebeu, assim, tipo, nossa, é uma coisa muito diferente mesmo, né? Um outro sentimento. A gente era colega de trabalho, então a gente escondia, né? Também, para não expor na empresa. E eu não sei. Eu acho que tanto eu quanto ele, a gente pensava que era só uma ficada. Mas eu não sei que momento eu teria que pensar, porque a gente. Eu gostava muito de passar meu tempo com ele. Eu acho que teve um momento que eu me dei conta. Eu tava. A gente tava só ficando. E daí eu fui numa festa de Halloween com uma amiga e um vizinho do condomínio. E eu lembro que eu fui nessa festa e esse vizinho do condomínio era bonitinho e tudo mais, né? E tinha aquele Instagramável, na época não se falava, né? Mas tinha um Instagram cheio de viagem, era uma pessoa que trabalhava com marketing, então, enfim, era uma pessoa que parecia interessante e tal. Mas quando eu fui na festa com essas pessoas, eu não fiquei com o menino nem nada, mas eu fiquei pensando, bah, o Lucas podia estar aqui. E eu ficava lembrando do Lucas. Eu queria estar na festa do Lucas. Porque eu já tinha participado de happy hours com ele, então eu sabia que ele era divertido, que ele gostava de dançar, ele tem um senso de humor parecido com o meu, assim, pra festa. Então, aí eu me liguei, tipo, pois é. E daí eu acho que foi Acho que foi aí que eu percebi, assim, mas não vou dizer. Acho que o Lucas foi a coisa mais irracional, assim, no início. Porque Sim. ele é uma pessoa inteligente, trabalhadora, responsável, né? Que eram meus critérios antigos, mas ele é mais. Ele parece, assim, quando tá com outras pessoas, ser mais sociável, mais extrovertido. Os meus ex eram tudo fechado, assim, eles não eram emocionalmente tão de boa, sabe? O Lucas pode brincar com o que for com ele, que ele dá risada, assim, Sim, tem né? outra Com poucas coisas. maturidade. Ele é muito de boa, assim, muito sociável com todo mundo. Ele não é muito, assim, de julgar, de discriminar. Deixa eu ver. Eu tenho cuidado do que eu falo, porque às vezes eu falo estranho. Na festa ele dança, se diverte. Ele não é, assim, muito... tem que ter postura de homem, de macho, sabe? Ele é mais Não é muito contraído. ocupado. Também não vou ficar Tranquilo. fazendo propaganda aí do meu marido. Né? Não, te cuida aí. Não, e daí essas coisas, assim... Por exemplo, na minha lista de critérios nunca tava um cara que soubesse dançar. Ou um cara que me fizesse rir. Nunca dava na minha lista. E a gente, até hoje, assim, eu e ele, a gente faz brincadeiras internas, sabe? A gente dá risada das mesmas bobagens. Às vezes a gente olha um reality show idiota que for e a gente fica ali brincando, rindo.
Isso para mim é Uhum, um diferencial que eu não tinha antes, assim. Por mais que eu tivesse claro. afinidades, até de séries, outras coisas, mas essa coisa de se divertir passando um tempo junto, se a gente Uhum, está acampando, não sei aonde, se a gente está num lugar mais legal, num lugar mais simples, a gente dá um jeito de se divertir, sabe? Isso para mim é muito uhum, importante hoje. E, claro. e não é só pela diversão, ainda tem aquela coisa que eu não sei explicar. Não é Uhum, necessariamente uma química, mas é uma coisa de querer estar junto. Não tem outra sim, explicação. é o amor. É o Pode amor. ser, mas é isso. Mas a gente brigava E muito no início, sabia? é mesmo? Muito, Gente. muito, muito. Talvez porque eu não dei esse tempo também, muito, nunca dei, né? Esse tempo de ficar solteira. Mas ele meio que se comparava, eu meio que comparava ele, e eu tinha uma forma de me relacionar. Eu lembro que uma vez ele pegou na minha mão em público, uma coisa assim, eu fiquei tipo, como Uhum. assim, afeto em público, sabe? Então, e ele, o Lucas é uma pessoa que olha pro irmão dele e fala, eu te amo pro irmão dele. Eles não têm esse problema, sabe? E os homens normalmente são Aham. mais reservados e discretos, né? Então, Sim. tinha muitas diferenças, assim. E daí a gente acabava brigando muito no início, assim, muito. E daí a gente começou a namorar dia 7 de dezembro. A pandemia foi em março, acho, né? 20 de março, Isso. fevereiro. Fevereiro, E acho. é, daí a gente foi morar junto. Acho que 2 semanas antes da pandemia, eu convidei ele para morar comigo. E daí veio a Olha. pandemia, a gente ficou isoladão, assim. Aí ou dá Aham. certo ou não dá, né? Ah, sim. Na pandemia deu muito casamento e muito divórcio também, né? Muito, né? Muito. E muito bebê. Veio muita gravidez também Também, depois da pandemia, também. né? Foi um fenômeno mesmo, assim. É. E me diz uma coisa, não sei se tem a ver, né? Mas eu acho que está relacionado ao amor também, assim. Quando que tu percebeu que era o momento de ter um filho? Quando que tu tomou essa decisão? Eu vou te dizer que desde que eu tinha uns 19 anos, eu já tinha, às vezes, sonho, me imaginava sendo mãe, mas eu nunca sentia segurança nisso. E desde os relacionamentos que eu tinha medo de ter filho. Eu não pensava assim em ter filho. Tipo, tô casada, tô morando junto aqui, vamos ter um filho. Não pensava. Mas eu não sei o Uhum, que aconteceu. Quando eu conheci o Lucas, por exemplo, que a gente foi morar junto na pandemia, a gente teve alguns deslizes que eu nunca fui muito de ter, assim. Na verdade, assim, aquela coisa de às vezes tu começar e usar o guarda-chuva depois, já tinha acontecido. uhum, Mas eu pensei, eu tenho 30 anos, nunca aconteceu nada, eu nem devo ser tão fértil assim. Então eu e o Lucas, às vezes, a gente teve um deslize que eu não sei por que que a gente teve. Enfim, e daí eu engravidei, assim, não planejado, e a gente acabou lidando com isso juntos. Claro, ele morava uhum, comigo, né? E eu acho que talvez a forma como a gente lidou me deu mais segurança depois. Porque, assim, foi uhum. sem querer, né? A primeira gestação. E daí eu Sim, perdi com 7 semanas. E eu fiquei hum, muito triste. É, eu fiquei muito triste, triste. imagino. E foi uma gestação meio estranha desde o início, só que eu não sabia, né? Porque desde o início eu Uhum, comecei a ficar meio inchadinha, assim. E daí, hum, tipo, 6 semanas eu tirava a foto com a barriga inchadinha. Mas não era de outra coisa, acho hormonal, não sei. Ah, eu tava com uhum, alteração de tireoide, pode ser que seja disso, não sei. Só que daí, assim, aí quando eu falei pro Lucas, ele se emocionou, sabe? Ele não falou assim, meu Deus. Porque antes, quando atrasava a menstruação, eu já tive reações, assim, de ex, falando assim, ai, meu Deus, como assim? Não pode. E o Lucas, não. uhum. Quando eu entreguei pro Lucas um bilhetinho escrito assim, existe a primeira vez para tudo, até para ser pai, e daí tinha um bebezinho, ele olhou para mim e se Aham, emocionou, ele ficou feliz, e acho que aquilo ali me deu uma segurança, sabe? com certeza. Aí a gestação, aí eu perdi o nenê, eu tive que fazer.
nem era um nenê quase, mas enfim, né, não vamos entrar nesse detalhe. Aí o Sim. médico ofereceu para fazer tipo a limpeza do útero, sabe? Uhum. E eu acho que eu sou tão racional. Eu chorei no dia que a gente descobriu, né, que estava sem batimento cardíaco, eu chorei. Mas no dia Uhum. da limpeza do útero lá, eu fui anestesiada. Quando eu acordei na anestesia, eu tive desmoronei assim um pouco também, sabe? Uhum. E, enfim, só um parênteses, até quase me perdi. Mas nesse processo, assim, o Lucas foi muito cuidadoso, sabe? E a gente Sim. brigava às vezes eu cobrava coisas dele, mas a gente foi para o hospital e eu tinha, sei lá, meia hora para comer. Acho que eu já era vegana. Eu tinha meia hora para comer, porque senão depois eu tinha que ficar tantas horas sem comer para fazer a cirurgia em tal horário. Sim. E eu tive Uhum. que ir pro quarto e o Lucas fez uma correria para arranjar uma comida vegana naquele hospital para mim, só que a gente nunca tinha ido. E Uhum. aquilo ali me impressionou, sabe? Como ele cuidou de mim. E eu acho que essas Sim. coisas foram me trazendo segurança, assim. Aí depois desse processo, né, que eu até fiquei de repouso um tempo, voltei a trabalhar. E eu sempre admirei ele no trabalho também, ele sempre foi muito responsável no trabalho, ele sempre foi uma pessoa muito legal, assim, com as pessoas. Eu acho que isso tudo foi me trazendo segurança. E daí, depois de 2 anos disso, foi 2020, acho que foi 2022, por aí a gente pensou, ah, mas agora eu quero ter filho mesmo. A gente ia Uhum. ter, né? A gente estava Sim. pensando se a gente se preparou para ter, aí a gente perdeu, aí depois de uns 2 anos a gente se olhou assim, ah, mas a gente podia ter, né? E a gente estava morando num outro apartamento, já mais organizado. E daí acho que foi assim, foi uma coisa assim, um momento que eu me senti mais segura mesmo, né? E eu acho que eu também me senti segura com ele, assim, nesses 2 anos, acho que a gente foi amadurecendo juntos e não se chateando cada vez mais, né? Sei lá. Faz sentido, porque às vezes o casal pode ver que assim, não deu certo, né? Aconteceu essa perda. Tipo, vai ver que não era para ter mesmo. E aí cada um começa a ir para um lado, né? Isso acontece muito também. Ah, de distanciar. Uhum. E aí Hum, vocês continuaram firmes, né? Se apoiando e tal. Porque é ruim para os dois, mas para a mulher, sem dúvida, é pior, porque mexe no teu corpo, né? ah, tem isso Então, também. tem como. Para a mulher pesa mais, então acho que ter esse apoio, assim, é bem interessante, né? E o teu filho está com 2 anos, 2 anos e uns 7, 8 meses. quase 3 já. Uhum. Que bacana. E nesse período da maternidade, vou fazer uma pergunta íntima, tá? Mas daí, Hum. se tu não quiser, tu não responde. Pergunto porque, como eu tenho um filho, né, autista, aqui em casa muita coisa mudou na relação depois do nascimento do Vicente, né? Uhum. Então eu noto assim, talvez não sei se tem muita conexão uma coisa com a outra, mas eu noto assim que a nossa realidade mudou tanto que a gente parece que tem que se reconstruir para continuar casado, sabe? Uhum. Muda a nossa mentalidade, muda a rotina, aí muda tudo, né? Uhum. Para ti, como autista, assim, depois que o filho nasceu, mudou muito a relação ou não? Mudou, mudou, mas assim, eu acho que eu tive um pouco de sorte, ou eu escolhi muito bem, porque o Lucas ele é uma pessoa bem família. E o Lucas ele perdeu os pais antes de me conhecer, então eu acho que ele tem um apelo pela família maior ainda, sabe? Porque ele já perdeu Com pessoas certeza. importantes, então ele tem medo de perder. Então ele é muito cuidadoso também com o nosso filho, né? Ele é muito presente e ele tem um negócio que ele quer ser um bom pai. Então, claro, teve coisas que eu acabei descobrindo. Eu tive uma sorte também, porque quando eu engravidei, eu entrei num grupo maternidade e as mães ali compartilhavam coisas muito atuais, assim. Então, eu acabei descobrindo que existia o DLW, que é para introdução alimentar, para quem não conhece, é um método.
Uhum. Eu descobri que existia educação positiva, e essas coisas, assim, eu acho que. Não sei se não foi no grupo também que compartilharam o curso de primeiros cuidados para bebês. E dessas coisas o Lucas fez tudo junto comigo, assim. Que legal. Então, é. Então, claro, eu também sempre quis muito isso. Eu lembro que a educação positiva no início ele ficava um pouco desconfiado, tipo, ah, como assim? Ela tá falando Uhum. isso como se fosse uma coisa, uma fórmula mágica, ela quer vender um curso. Mas eu fui Uhum. Sim. insistindo, ele fez o curso junto comigo e a gente aprendeu juntos. Então, sim, mudou toda a nossa vida e a gente tem isso de, porque tanto eu quanto ele, a gente se despriorizou. Então, não Uhum. foi assim, eu me despriorizei e ele continuou indo no futebol, um exemplo, Aham. né? A gente foi meio que pegando juntos assim as coisas. E tanto que ele tinha muito medo. Eu entendi a preocupação dele, mas eu não sentia medo. Então, eu não sei explicar isso. Mas ele tinha muito medo dos gatos em cima do Matias quando o Matias nasceu. E a gente brigava muito com isso, sabe? E eu Aham. precisava dos gatos. Eu não entendia que os gatos me regulavam. Eu lembro de estar amamentando e a Safira, que é a minha Uhum. gata mais velha, que sempre deitou em cima do meu peito, ela vinha e ficava em volta, porque quando o Matias veio para casa, bagunçou a rotina dos gatos também, né? Os gatos não ficavam mais Sim. em cima da gente. Eu não ficava sentada para um gato deitar em cima de mim, então os bichinhos também sentiram. Aham. E daí eu lembro que a gente tinha essas brigas assim de opiniões, e eu não sabia que eu precisava me regular, mas isso assim a gente foi lidando assim, eu tinha bons argumentos, a gente foi lidando. Como Uhum. casal, olha, meu filho tem 2 anos e 7. A gente foi numa formatura agora, acho que em julho, e eu acho que agora que a gente voltou a se sentir como casal, depois de dois Uhum. anos. Porque a gente não fazia coisas de casal. A gente fazia assim, às vezes a gente saía para almoçar junto, tomar um café, mas tanto eu quanto o Lucas, a gente nunca gostou de tirar o nosso filho da rotina. Então, de noite, a gente costuma ficar em Mesma casa com coisa. ele. É, Aham. para nós, assim, sempre que a gente saía da rotina, no outro dia acontecia alguma coisa que era muito mais difícil ficar com ele, cuidar dele. Então a gente Sim. evitava sair da rotina. E daí a gente parava de fazer coisas de casal. Eu não deixava Uhum. meu filho lá na avó para sair com o Lucas, sabe? É muito difícil a Aham. gente fazer isso. A gente queria estar em casa, depois que o nosso filho dormia, a gente olhava um filme ou fazia alguma coisa junto, esse tempinho. Só que daí eu acho que fez falta esses momentos de casal. Mas agora que a gente Sim. foi numa formatura, que o nosso filho já tem mais de 2 anos, ele dormiu na avó, a gente foi na formatura, a gente dançou como a gente dançava quando era jovem. Aí eu acho que Aham. a gente relembrou, sabe? E daí, Sim. desde então, a gente está super bem, assim. Mas a gente teve muitos Que altos e legal. baixos. Mas como a gente estava muito focado no Matias, a gente tinha altos e Uhum. baixos e também não focava tanto nos baixos, sabe? Aham. Sim, Meio que sim. vai atropelando, não dá muito tempo de tu ficar, né? Ficar sofrendo Sim. as coisas. A gente tem que. A gente ficava É vencendo um dia de verdade. cada vez. Tu vai só fazendo as prioridades, né? E É, quanto tempo vocês estão juntos no total? acho que faz 6 anos. Eu fiz os cálculos esses dias. A gente começou em 2019, né? Faz uns 6 anos. É um bom tempo. É um Uhum, bom tempo, um relacionamento bem sólido mesmo, né? Ah, isso é uhum. muito. E, bom, eu não sei se tem mais alguma coisa que tu quer falar. Eu matei minhas curiosidades, assim, Eu tenho uma coisa que eu mas quero falar, mas pode perguntar, eu falo então, depois. não, eu acho que depois para o final seria legal tu deixar uma mensagem, né, para outras pessoas autistas que estão procurando se encontrar, que querem Uhum, achar uma cara à metade, que têm dificuldade para se relacionar, né? Dá um conselho, assim, um ânimo, né, para o uhum. pessoal, assim, para saber que tudo tem jeito. Hum, Mas o que tu quer que falar? responsabilidade. Ah, Ah, mas eu mas tu tem tenho um para experiência. dar. Tem um conselho que eu sempre dou. Não que eu seja boa de dar conselho, né? Mas eu só queria compartilhar um negócio antes. Esses dias, quando eu estava falando com a Lala autista, a gente falou um pouco sobre isso.
que Uhum. foi a minha primeira relação sexual. Eu tinha mais curiosidade do que vontade. Mas aí eu estava com uma pessoa que eu confiava, que não ia me tratar mal, né? Essas coisas que eu sempre fiz, assim, para escolher as pessoas. E eu lembro que na hora eu não sabia o que fazer. Mas tudo na minha vida, Uhum. a primeira vez, eu não sabia o que fazer. Depois que aconteciam as coisas, eu pensava, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. E na Uhum. relação sexual foi a mesma coisa. A minha primeira vez, eu lembro de pensar assim, na novela, as pessoas fazem assim. Aham. E na novela, as pessoas fazem várias coisas, só não mostra o ato, né? Acho que eu não Sim. olhava filme nessa época, acho que eu não tinha muita ideia desses filmes aí. E daí eu lembro de fazer as coisas que eu achava na novela. Então eu não estava Uhum. sentindo algo que me dava vontade de fazer um som. Eu estava fazendo as Uhum. coisas que eu via as pessoas fazendo na novela, nos Uhum. filmes, enfim. E isso, eu lembro que eu falei No pra. linguajar técnico é o masking também, né? Uhum. Não deixa de ser, tu está disfarçando, está agindo conforme tu acha que tem que agir, não conforme tu quer. Eu nem me dei o direito de sentir ou pensar em sentir alguma coisa. Espero que o Uhum. querido não esteja vendo essa live, mas eu realmente não senti, não lembro de ter sentido quase nada, assim. Não foi ruim, mas também não foi grande coisa. Não foi grande coisa, eu entendo. Ah, aham. E eu já Então, reparei, assim, que às vezes, quando eu admirava uma pessoa que eu estava me relacionando, o ato era muito mais legal do que quando era uma pessoa, assim, que não tinha tanta admiração, sabe? uhum. E eu não sei se isso é normal nas pessoas típicas, mas eu tive essa sensação de que às vezes influencia o que a gente está racionalizando daquilo ali, sabe? Eu acho que nas pessoas típicas não é tão normal. Tá? Eu acho que a pessoa pode ser muito feliz ali no momento, aproveitar muito com uma pessoa que ela mal conhece. Mas que porque tá bom ali, tá bom, Pois é. né? Não precisa, tipo, ter intimidade É só uma coisa necessária. física, assim. É, isso eu não Exatamente, entendo muito bem, não. exatamente. É. Né? E sabe aquela pessoa que eu te falei, Uhum. que eu Sua acho que amiga? é autista, né, mulher e tal, ela também falou isso, que a primeira vez dela era só por curiosidade, porque todas as amigas já tinham perdido a virgindade, ela não, e ela já estava assim, até braba com aquilo. Ela disse, não, eu vou dar um jeito, vou arranjar alguém que eu vou ficar assim mais de uma vez, e aí eu vou perder. E foi e perdeu, mas assim, é Uhum. só para dizer que perdeu mesmo. E Uhum. queria saber como é que era isso que todo mundo falava, É. né? E também não achou graça nenhuma. E. Porque não era apaixonada pelo menino, né? Uhum. Só queria saber como É. é que era. E eu acho que eu tinha uns 16 anos, talvez. E depois eu fui ter um. Eu tive vários namoradinhos, assim, mas nada. Depois a minha próxima pessoa, assim, que eu namorei sério, que eu tive relação sério, foi com. No final do ensino médio, assim, com 17 anos, eu acho. E era uma pessoa, assim, que ele tinha alguns aninhos mais velho que eu. Então, eu não sei se eu achava que era uma coisa muito séria e tal. Quando a gente teve a primeira vez, eu me tremia toda, que nem uma vara verde, assim. Eu só tremi desse jeito. Nessa vez, na infância eu não lembro, né? Nessa vez, que era um namoro mais sério, e quando eu tirei a carteira de motorista, Aham, coisas assim muito fora do meu controle, que trema a sim. perna e tu não consegue controlar a perna, sabe? Tipo assim, Aham, e eu achava, e eu nunca tinha tido aquilo, nunca tinha visto. Eu achava que era tipo frio do ar-condicionado, coisa assim. aham. É que Porque eu não tinha era que ter uma virgem, né? lógica, Então eu não né? sei, eu não entendi aquilo. Tinha que ter uma E lógica para ti, É, né? e Então eu era não do ar. sabia fazer as coisas, eu não sabia relaxar, mas eu sempre tive a minha Uhum. irmã mais velha comigo, assim, perto. Então, muita coisa eu perguntava para ela e ela me dizia como ela sentia. Acho que isso foi um Ai, que legal. facilitador para mim. É, Sim, isso foi que um grande legal. facilitador, assim, para mim, assim, para eu me permitir sentir. Eu lembro que às vezes eu segurava, ela dizia, não, mano, essa hora tu tem que soltar, relaxar, não sei o quê. Aí eu fui me Uhum. permitindo, sabe?
Sim, Se não, acho que eu não quero interessante, né? saber. Não quer saber Sim. ser feliz no ato. Aham. Porque tudo é um aprendizado, né? Querendo ou Uhum. não, é um aprendizado, ainda mais quando a pessoa é nova. Mas que legal, né? Ter uma irmã mais velha que pudesse te explicar, Uhum. né? Esse assunto não era um tabu, porque em muitas famílias esse assunto é um tabu, né? Mesmo com Não, irmã, será? Mesmo entre olha, irmãs? eu não sei, acho que eu não sou exemplo para falar, porque minhas irmãs são muito mais velhas do que eu, né? Uma é Hum. 8 anos mais velha, a outra é 10 anos mais velha. Então, eu sou bem a rapa do tacho, né? Então, assim, ó, a gente não conversava sobre esse assunto. Eu aprendi assim, conversando com as amigas e na Uhum. experiência, aprendi sozinha. Aí lendo, eu lia muito, né? Graças a Deus, a leitura sempre me salvou, sempre fez parte da minha vida. Uhum. Eu passei a minha adolescência toda lendo revista Capricho. Eu ia Eu não sei se dizer, você gosta. eu também lia Capricho. Eu acho que desde os 12 anos eu lia Capricho, mas eu lia todo mês, eu era muito fã. E aí eu lia a revista inteirinha. Então, assim, tinha muita coisa sobre sexo, sobre namoro e não sei o quê. Nossa, eu lia tudo. Eu acho que 99% eu aprendi ali. É, eu Né? não lembro Então, muito desses assuntos, mas eu lembro que me marcou muito uma notícia de um cara que enganou uma menina para ela ir no apartamento dele, e quando chegou lá, ele tentou forçar ela, e ela quis ir embora, ele bateu nela, umas coisas horríveis. E eu era uhum, adolescente, e eu lembro que eu li essa notícia. E daí, na primeira uhum. oportunidade que um ficantezinho inventou uma história para eu ir na casa dele, eu não fui, por causa De dessa jeito notícia. nenhum. Aham, morria de medo. Sim. É, a nossa geração, eu sou mais velha, né? Sou de outra geração, mas a minha geração também tinha muito medo, assim, Uhum. né? Hoje em dia, pelo que eu observo, assim, as meninas não têm muito medo. Pelo contrário, confiam até demais. Ah, é? E eu acho bem ruim, porque eu acho que hoje as pessoas estão mais mal intencionadas do que Poxa. antigamente, né? Então, pelo menos a gente vê mais coisas, né? Então, Uhum. eu teria bastante medo, assim. Pois Mas, é. enfim, eu me lembro que, bah, eu era muito precavida, assim, né? E vivia lendo, vivia estudando, para saber como é que era, o que que Uhum. acontecia, né? O que ia sentir de certo na hora, então eu queria também estar bem preparada. Mas tu vê, eu nem pensava, tipo, vou sentir algo na hora. Vou me permitir sentir algo. Eu nem pensava isso. Eu nem fazia ideia que se sente algo na hora. Mesmo assistindo filme, assistindo novela, na hora da primeira vez, eu não pensei nisso. Eu acredito que está muito ligado com aquela dificuldade que o autista tem de perceber as expressões faciais, né? Uhum. Tipo, às vezes, talvez não faça muita diferença se a pessoa está, sei lá, sentindo dor ou se está braba. Talvez, às vezes, é um pouco difícil de diferenciar coisas. É, Aí mesmo olhando, tu não entendeu que era isso. era uma coisa de percepção, mas não sei. Tanto que quando alguém me conta uma história triste, que eu vejo assim, como que tu lidou com o luto de tal situação? Eu tenho muita curiosidade, só que eu não posso perguntar porque fica meio invasivo, as pessoas acham que eu tô sendo fria, mas eu fico muito Uhum. impressionada vendo como que as pessoas lidam com as coisas. Em vários sentidos, assim. Para mim não é Mas eu, óbvio. mas eu acho que tu deveria perguntar. Ah, depende. Não, mas eu acho que tu deve perguntar, porque agora, né, que tu faz lives, tu tá num papel de entrevistadora, então eu acho que tu pode perguntar, né? Ah, para as E sabe, pessoas dispostas assim, sim, né? eu não. Ah, não, a pessoa tem que Sim. estar aberta a falar sobre a sua intimidade, né? Porque falar sobre sentimento é uma intimidade. Uhum. Mas, por exemplo, assim, ó, o luto, dizendo do luto propriamente dito, tá? Da morte. É uma coisa, por exemplo, que poucas pessoas falam. Esses dias eu estava pensando ainda nesse assunto. Eu tenho uma amiga que recentemente perdeu o marido. Bem Aham. recente, ele era novo, tinha 50 e poucos anos, ele teve uma doença rara E e foi rápida. assim, muito rápida. Não deu nem 3 meses, acho que deu 2 meses. Uhum.
ele foi para o hospital com mal-estar e aí já ficou internado, aí não descobriam o que que era. Aí nesses exames todos foram descobriram essa doença rara, raríssima, e um tipo de câncer, né? Só que daí ele não voltou mais para casa. Ele precisava ser operado, aí nunca dava certo, sabe? A operação, toda vez que tentavam fazer um procedimento, dava alguma inflamação, alguma coisa, e ele foi ficando, ele piorou, e aí já sabiam que era terminal, né? Uhum. Então, assim, foi uma coisa que pegou toda a família de surpresa, ela, o filho, né? Têm um filho adolescente, e pegou de surpresa, porque ele até então era uma pessoa saudável, estava vivendo normal, indo trabalhar, e ela ficou tão sem chão, e eu sei como é que é ficar sem chão, porque eu já fiquei viúva, né? Não sei se eu já te falei isso. Não. Antes de conhecer meu atual marido, sim, em 2012. Eu fiquei viúva, eu tinha 33 anos. Puxa. E também foi uma coisa, de repente, ele infartou na minha frente, eu vi ele morrer. Foi horrível, horrível. Imagina. E então eu fiquei também sem chão, porque ainda, né, que eu penso que essa minha amiga, embora é normal ficar assim, né, não parece que não tem preparação que chegue, mesmo aqueles 2 meses de hospital, para mim foi assim, ó, em menos de 1 minuto. Ele estava ali falando comigo, estava bem, não tinha doença nenhuma e morreu, sabe? Nossa. Foi uma coisa assim que, tipo, que na hora tu não consegue nem acreditar, porque tu sabe, tipo, não pode, deve ter sido um engano, aquelas coisas assim que a gente fica... Tá me zoando que tu vai morrer aqui na minha frente, né? Imagina. Vamos rir né? pra não O cérebro chorar. da gente não acostuma, assim, e aí eu tenho falado muito com essa minha amiga, né? E ela disse, bah, Karen, tu tá sendo uma referência para mim, porque assim, daí a gente conversa sobre coisas muito íntimas que só quem passou entende. Porque quem não perdeu, quem não teve que enterrar um marido, uma pessoa muito próxima, tu não entende. E o luto de marido, por exemplo, é diferente do luto do pai. Ah, sim. Tu perdeu um familiar. Eu já perdi pai também, né? É bem diferente. Então, assim, tipo, infelizmente, tá, é difícil perder um familiar, mas perder uma pessoa mais velha que tu é meio que natural. Mas É o uma pessoa que esperado. mora contigo, convive contigo, acho que eu imagino que é um Dorme impacto na maior, mesma né? cama que tu. Não é horrível, é tu olhar para o lado assim, cadê aquela pessoa? Sabe? Sei lá, e o relacionamento de marido e mulher envolve outras coisas também, envolve ciúmes, envolve, né, às vezes, envolve algum desentendimento, que às vezes ficam coisas que não foram resolvidas, então, assim, é muito diferente. E aí eu comecei a falar com essa minha amiga, sabe? Eu disse para ela, olha, as pessoas vão... Um dia eu levei ela num cartório, né? Eu falei para ela assim, olha, tu não leva mal que as pessoas falam as coisas mais absurdas para a gente, achando que estão ajudando, então tu nem leva pro coração, porque, tipo assim, a pessoa quer ajudar e pensa que está te ajudando, mas não está te ajudando, e tu vai ficar braba, eu sei como é que é, né? Eu disse, por exemplo, eles vão te vincular eternamente ao teu marido. Tipo, vamos fazer tal coisa, é uma homenagem para o teu marido. Vamos fazer tal coisa para realizar o sonho do teu marido. Tipo, só tu entende que não adianta mais tu realizar algo sem a pessoa poder ver. É legal, em alguns momentos dá conforto, mas as pessoas não vão pensar em ti, tu vai ver isso, eles só vão querer te Não, eu não quero ver, agradar. não. Eu falei para ela, né? Só vão querer agradar a pessoa através do marido, sabe? Vinculando tudo a ele. Eu disse, as pessoas não entendem que tu é uma pessoa única, que tu tem tuas próprias vontades, né? Que tu, às vezes, tu gosta de outras coisas diferentes, que tu quer uma outra coisa diferente. Às vezes, tu não quer nem ficar falando naquela pessoa mais o tempo inteiro, porque aquilo dói. E imagine que quando tu vai te relacionar de novo, as pessoas devem ficar meio, sei lá, um susto. Tu sabe que, no meu caso, eu acho que pouca gente torceu por mim. Só quem torceu por mim mesmo foi a minha família, os bem próximos, minha mãe, minhas irmãs, meus tios, né? E foram para quem eu me preocupei em falar.
E uma meia dúzia de amigos, assim, a maioria, quando eu divulguei que estava namorando, assim, muitos não curtiram, não Uhum, falaram nada. Um ou outro me chamou assim, Karen, eu tô feliz que tu tá seguindo em frente, porque tu é nova e uhum. tem que seguir mesmo, né? Tu tem que ser feliz, tu tem que tocar a tua Porque eu vida, acho não pode engraçado que ficar as preso. pessoas. Desculpa. Não é isso. Eu acho engraçado que É as pessoas em isso. filme, em novela, tipo assim, se a fulana passou um tempo ali no luto, daí, ai, se conheceu outra pessoa, todo mundo entende aquela história. Se é tua vizinha, tua parente, as pessoas. É outra forma de lidar, né? Na novela, se uma mulher É. casada reencontra o namorado da juventude e eles ficam, tá tudo bem, é um romance. Na vida Aham, real, nossa, que é na absurdo. ficção. Mas sabe que na vida real também acontece coisas muito de novela, coisas Ah, é? assim, né? Ah, sim, que a gente nem sonha, né? Então eu acho que é importante, viu, Grazi, abordar esse assunto. E até para tu também entender, né? É curiosidade que tu tem que matar. Assim como a gente faz, por exemplo, eu faço lives para mostrar como é a vida das pessoas autistas, Uhum. tu pode mostrar para os autistas como é a vida das pessoas típicas, né? Também vale isso. Tenha Entendi. curiosidade, tu tem que ir Pois é, atrás disso com é curiosidade. meio que contar uma história, né? Porque, tipo assim, eu sinto que eu sou um pouco influenciada por filme, por série. É como se o que eu tô vendo ali me parece ser a forma de socializar, digamos assim. E Uhum, na vida real, não é. E daí eu sempre tive muitas frustrações. Eu acho que lá no meu inconsciente eu tinha essa regra. Ah, porque a uhum, amizade verdadeira no filme é assim. Aí na vida uhum. real não é. A Ah, relação não. dos pais com o filho, uma relação amorosa no filme é assim. Aquela Porque tem expressão muitos significa fatores, né? isso. E até vou te dizer uma coisa, eu tenho um palpite, tá? Eu não tenho propriedade Uhum, para falar disso, mas eu tenho um palpite que a pessoa autista vai saber lidar melhor com o luto do que a pessoa típica, porque assim, ó, pode ser difícil para o autista entender certas coisas, como isso que tu falou, na novela é assim, parece que é a forma correta, não sei se é, tá, mas o autista é muito verdadeiro, né? Tipo, uhum, se ele tá sentindo uma coisa, ele fala, se ele não está sentindo, ele não mente que está sentindo algo que ele não está, né? Que é o que eu acho mais legal de tudo nos autistas, assim, é não mentir. Claro, às vezes tem o masking, né? uhum. Mas de uma forma geral, o autista não tende a mentir. E eu acho que isso vai trazer mais naturalidade, porque a pessoa muito típica mente muito. Isso é uma coisa que também não me agrada. É, e mente na Então, vem intenção de agradar, né? mente com a intenção de agradar. Então, a pessoa típica, ela tem isso, ó, tipo assim, fiquei viúva, já faz, sei lá, um ano. Eu tô afim de ter alguém. Eu tô afim de seguir minha vida em frente e de ter um outro namorado, de me aproximar de Uhum, alguém. Mas eu não quero falar, eu não posso, porque isso não é certo. Mas não é certo para quem? uhum. É para os outros, porque para ela, para ti, qualquer coisa é certo desde que tu queira, não tem isso, né? Não Eu está pensava prejudicando assim, quando eu ninguém. terminava e logo engatava outro relacionamento, eu pensava, tá, mas eu já superei, por que eu não posso ficar com outra pessoa? Ah, porque os Exatamente, se tu outros, as superou, não tem nada errado. crianças. É, eu não É, conseguia entender, sabe? E a luto, gente assim que eu é recebi o ensinado a laudo, a minha agradar. avó morreu. E eu tive uma visão um pouco diferente daquilo ali, porque eu já estava me olhando como autista. E eu lembro que eu fiz um Uhum, vídeo sobre isso. E no velório da minha avó eu não chorei. E, uhum, e para mim é difícil falar sobre isso porque as pessoas podem me achar fria, né? Mas para mim não era mais a minha avó. A minha avó é aquela que eu ia quando era criança. Quando ela começou a ficar sim. acamada, eu visitava ela pegava na minha mão, era minha avó. Mas, mas para mim parece que já estava. A minha avó era uma pessoa que andava na rua com sacola, ela era viúva, mas ela era vivia com amigos, ela, sabe? Ela era muito Uhum, ativa.
E quando ela começou a não ficar ativa, para mim foi como se não era mais a minha avó. Mas eu, né, quando eu ia lá, que ela pegava na minha mão, né, ela conhecia meu filho ainda, deu tempo, era minha avó. Mas assim, Uhum. eu não sei te explicar. Quando eu vou no velório das pessoas, e, e tem coisas que eu acho que a gente sente do nosso cérebro mesmo, e tem coisas que eu acho que é espiritualidade, mas eu não sei explicar e diferenciar nada. Mas às vezes eu vou no Uhum. velório da pessoa e às vezes o velório tá pesado, às vezes o velório tá leve, e dá pra sentir assim, tipo, aquela pessoa ali não é mais a pessoa. Não sei, pra mim Aham. é um sentimento assim, sabe? A pessoa que tá ali no Mas eu caixão não é a também, pessoa. eu também tenho isso e tenho duas opiniões. Acho que sim, que tem a espiritualidade, porque eu acredito, e eu sou que nem tu. Às vezes está leve e às vezes está pesado. E às vezes eu sinto assim, tipo, essa pessoa não está mais aqui, já foi, é É, só eu tenho essa o sensação também. corpo mesmo. Tipo, A gente tá aqui lidando, pode. mas ela já foi. Eu acho que o velório é para quem fica. O Uhum, velório é para quem fica, porque parece também, ao mesmo tempo que se tu não vê a pessoa morta, parece que aquilo não aconteceu, né? É um uhum. ritual de passagem, parece que a pessoa não morreu. Tu precisa Como ver pra acontece, por tu. exemplo, Mesmo quando com pessoas que tu vê a pessoa morta, às hoje. vezes tu fica nisso, né? Ah, a pessoa vai chegar daqui a pouco. Aí, mas tu lembra, não, eu E isso fui no aconteceu com enterro. meu pai. Aconteceu quando meu pai morreu. Parecia que a pessoa que ele ia entrar no próprio enterro dele, porque eu chegava a esquecer que era ele que estava ali. Uhum, Não parecia real. Mas assim, ó, que na maioria, quando não é uma pessoa que eu sou tão apegada, né? Mas geralmente só vou em velório quando eu tenho alguma intimidade. Só que algumas pessoas assim não é uma ligação tão estreita. Às vezes eu sinto, tipo assim, parece que a pessoa ainda tá ali, não no corpo, obviamente, mas é quando tá muito pesado, uhum, sabe? Quando tá muito pesado, parece que tem um sofrimento pairando no ar. Eu não sei uhum. explicar muito bem. Daí eu tenho a impressão que aquela pessoa ainda não se desprendeu. Mas tem pessoas que parece que tá tudo tão leve, o clima tá tão leve que eu penso, nossa, essa pessoa já foi para a luz. Ela deve estar Uhum, muito bem, porque tudo está correndo bem, sabe? Tá não sei, uhum. eu não sei explicar. É um clima que a gente sente assim, né? Mas falando assim do que eu posso, não posso provar, né? Mas posso argumentar com mais propriedade. O velório é para quem fica. É. Né? A pessoa que morreu, mesmo se o espírito dela está habitando em algum lugar, ela provavelmente ela não está vendo o que estão falando dela, não está vendo o que estão falando para ela, né? Aí as pessoas ficam ali conversando com um caixão. E eu acho Eu que não eu. acho, eu acho muito, Pode falar. não, eu acho muito bonito fazer homenagens. Assim, tem Uhum, gente que canta, tem gente que faz alguma homenagem ali, fala alguma coisa sobre aquela pessoa, acho muito bonito. Mas assim, tem gente que fica conversando com a pessoa que morreu, fica conversando com o caixão. A pessoa não vai te ouvir, tipo, ai, desculpa, fulana. Essas coisas tem que fazer em vida. Quer pedir desculpa, pede agora. uhum, Quer arrumar algum mal entendido, conversa agora. Não uhum, adianta, depois que a pessoa morre, fica conversando com o corpo sem vida, não tem, sabe? Eu acho isso completamente sem serventia, né? uhum. Eu não Depois de. tive a experiência assim de alguém que convive comigo, né? Eu ainda não perdi assim, não faleceu na minha vida uma pessoa que faça falta no dia a dia. Eu acho que para o cérebro do autista as coisas são muito práticas assim. Tanto porque assim, a Uhum, vida inteira eu me desapeguei de pessoas, né? O que que é desapegar de uma pessoa que não mora comigo? Para mim não me uhum. parece uma coisa difícil, sabe? Já está distante. Uhum. É, para mim me parece que vai ser mais difícil assim quando, sei lá, o dia que se um dia for meu marido, meus Com pais, que são certeza. pessoas que eu tenho saudade, que eu lembro assim, porque eu também tenho pouco isso, tipo, ai, que vontade de falar com tal pessoa, sabe? Eu tenho muito pouco. Uhum. Eu conto nos dedos pessoas que eu tenho vontade de conversar, que eu me sinto bem conversando, ou que eu sinto saudade de conversar. Então, eu acho que isso vai se refletir também na forma de lidar com o luto, assim. Tanto que eu Provavelmente. nunca chorei muito por esse, assim, de lembrar, de saudade. Parece que cortei pela raiz,
racional, ligou uma chave, acabou e bola pra frente. Virou a chave. É aí que eu me refiro. Eu acho que os autistas lidam melhor com o luto. Tipo, eu Eu sofro o acredito que tem pra muito sofrer e deu. Essa coisa de ficar voltando atrás. Pra mim, a sensação quando terminava um nisso. relacionamento, que aquele mundo se desfez e não existe mais. Não faz o menor sentido. Sim, tu sabe que no velório do meu pai eu também não chorei, mas eu já tinha perdido uma irmã, né? E essa morava comigo também, a gente dividia o quarto, ela é mais nova, e ela era criança ainda, e foi uma coisa muito horrível. Então, quando meu pai faleceu, foi mais natural, e a gente já não morava junto, eu morava sozinha já tinha minha Ah, filha, né? Morava sozinha com a minha filha, e os meus pais estavam morando em outra cidade. E eu absorvi de outra forma. Eu sinto saudade do meu pai. Só que na hora, porque era uma pessoa que eu era bem ligada, só que na hora ali do velório, eu estava tão focada, porque eu tinha tanta coisa para organizar, fui eu que organizei tudo, uhum, sozinha. A minha mãe estava desesperada, minhas irmãs desesperadas, e eu saí organizando e fazendo. É muita burocracia enterrar uma pessoa, não é muito fácil, não. uhum, Aí é muito documento, muita papelada, muita coisa que tu tem que decidir muito rápido. uhum. Porque meu pai também foi de uma hora para outra, ele estava bem, pá, morreu, sabe? Mesma situação do meu marido, assim. E, e aí era tanta coisa que eu fiquei muito focada naquilo, muito focada em burocracia e resolver as coisas que as outras pessoas não iam resolver. E E daí eu não teve que chorei. lidar com o sentimento depois. Lidar depois, é. Também virei a chavezinha na hora ali, e fui lidar com isso depois de outras formas, assim, né? Fui buscar ajuda na espiritualidade, tudo, mas eu, na hora, não consegui, parece que me bloqueou, assim, Mas sabe que eu né? tenho uma coisa de. Na hora da adrenalina, eu não sou muito emotiva, assim, sabe? Na hora da Uhum. adrenalina, eu costumo pensar no que fazer, assim. E daí, depois que Sim. passa a adrenalina, eu sinto. Aí, Daí que tu sente. isso eu já Uhum. tinha consciência antes de saber que eu era autista, assim. Tipo, eu lembro que teve uma situação que a nossa gatinha, tá aqui em cima até ali, ela subiu Uhum. na rede, na sacada do apartamento tinha uma rede. Ela subiu, ela conseguiu engatar um dedinho e ela começou a dar a Uhum. volta e aquela rede torcendo o dedinho dela. E eu lembro que eu olhei assim e falei pro meu marido, ó, oh, a Baby dando cambalhota aqui. Aí daqui a pouco eu vi ela ficou presa. Aí ela começou a Uhum. gritar e eu e meu marido fomos ali para tentar ajudar ela. E daí ela tava gritando de dor, começou a bater na gente, né? Eu saí correndo, peguei uma tesoura e cortei a tela. E depois que eu fiz isso, que ela tava bem, ela foi andando, eu sentei e daí baixou toda a emoção, a adrenalina, sei lá o quê. Uhum. E eu lembro que meu marido falou assim: Nossa, eu jamais teria pensado em cortar a rede. Porque eu, na adrenalina, eu penso muito rápido, assim, tipo, eu tenho isso. Eu até olhei o dedo dela para eu conseguir desvirar ela, para soltar o dedo. Ela já tava arranhando a minha Uhum. cabeça também. Eu penso muito rápido. Aí depois, parece que eu tenho uma caixinha que eu separo assim. A emoção fica aqui, depois eu lido. E Uhum. aqui o que eu tenho que fazer. Eu só não consegui fazer isso quando eu estava muito cansada. Na primeira vez que meu filho, acho que foi a única vez, meu filho foi internado no hospital e eu estava muito cansada, não consegui fazer essa separação. E Uhum. acho que só que eu passei mal. Ah, na adolescência aconteceu uma vez. Mas assim, muito raro. Uhum. Normalmente eu separo bem as coisas. Mas já viajamos nos assuntos, né? Pois é, Beth, peço desculpa que eu desviei bastante o foco aí. Ah, Falou eu vou responder demais. a tua última pergunta. Que mensagem que tu deixa aí para o pessoal? Mensagem. Mensagem para as pessoas autistas que hoje estão solteiras. Eu acho que a primeira coisa é procurar fazer coisas que gosta, porque é difícil, sabe? Porque eu sei que tem pessoas autistas que não conseguem, às vezes, sair de casa, né? Uhum. Mas alguma coisa essa pessoa deve de gostar de fazer, assim. Então, procurar fazer coisas que gosta, nem que seja de forma digital na internet. E porque quando tu faz coisas que tu gosta, tu encontra outras pessoas que gostam de fazer essas coisas também. Eu acho que isso é uma Uhum. coisa que facilita muito. E não desistir, assim, claro,
fazer terapia também, porque a terapia para mim mudou tudo na minha vida. Eu só consegui casar e ter um relacionamento duradouro depois de fazer uma terapia séria por um longo tempo. Então, fazer terapia ajuda muito e, e não desistir, assim, se é uma coisa que tu idealiza, não normaliza você não conseguir se relacionar. Porque às vezes a pessoa não quer se relacionar porque pensa assim, ah, eu não dou conta, a pessoa vai ter que lidar com muita coisa, eu vou incomodar a pessoa, a minha sensibilidade vai fazer eu brigar com a pessoa vai se chatear comigo. Aí tu fica tomando decisões e tu não deixa a outra pessoa que quer te amar decidir. Isso é uma coisa que eu já fiz Uhum. muitas vezes, assim, de querer privar alguém de alguma coisa, porque eu achava e tal, e daí eu não deixava a pessoa decidir. Às vezes a pessoa, ela quer abrir mão de alguma coisa por ti, ou às vezes a pessoa, ela quer sacrificar algo para ficar contigo. Só que se tu não dá É verdade. oportunidade, ela não vai conseguir fazer isso. A gente fica tentando decidir pelos outros o que a gente acha que é melhor e não deixa o outro tomar a decisão dele. E daí a gente fica É assim, ah, verdade. como é que eu vou me relacionar com a pessoa se ela vai ter que cuidar de mim? Como é que eu vou me relacionar com a pessoa se eu não consigo, sei lá, amarrar um cadarço, ela vai ter que amarrar meu cadarço? Daqui a pouco a pessoa não vai se importar de fazer isso. Sim, talvez ela até queira Exatamente. fazer isso por ti. Eu tenho um movimento de autorregulação, assim, de enrolar o cabelo, que eu só faço em casa. Às vezes eu bato a Hum, minha mão assim, quando eu tenho um nozinho. Às vezes eu fico muito tempo fazendo assim. Às vezes eu pego o cabelo enrolado e passo assim no meu rosto. E é uma coisa uhum. assim que se tu olha parece uma criança. E eu pergunto pro meu marido, tu não pede admiração por mim quando eu fico agindo que nem uma doida em casa? E ele diz que não. Então, se eu Tu não vê, tivesse dado oportunidade, eu nunca ia saber disso, sabe? exatamente, tu não quer saber. É. Se eu soubesse É. que eu era autista mais cedo, eu não sei se eu teria filho. Eu não sei se eu ia me relacionar. E meu filho, Uhum, até então, eu acho ele muito parecido comigo, mas a gente não tem um diagnóstico, assim. Ele não está tendo uhum, nenhum atraso até agora. Ele tem 2 anos e 7 meses. Ele está se desenvolvendo dentro do esperado. Ele é o mais novinho da turma, então, algumas coisas ele demorou um pouco mais para fazer do que os outros. Ele teve uhum. muitas otites, então ele demorou um pouquinho mais para falar, porque ele tinha o ouvido abafado. Mas, assim, tudo dentro do normal da idade. Sim. Então, Mas ele fala bastante, né? fala, agora ele, na última otite que limpou, ele desbloqueou um monte de palavras, tá falando um monte de coisa. Que legal. Então, assim, eu teria me privado, com medo de ter um Sim. filho mais autista do que eu, por exemplo, que ia sofrer mais do que eu. Uhum. Então, às vezes, a gente não E é uma sabe, né? tendência, né? E é uma tendência, né? Às vezes o pai, a mãe é nível 1, a criança já ganha, digamos assim, um reforço, É, né? Então isso acontece mesmo. é. Existe adoção também, né? A não ser que tu ache que tu não tem condições de cuidar de uma criança, tudo bem, mas se não, sempre existe adoção. Ninguém precisa se Exatamente. privar de ser pai ou mãe por, ah, eu não tenho namorado, ou eu não quero gerar um filho que pode ser autista, mas ainda existe adoção, que é E paternidade tem a igual, adoção maternidade igual. tardia também, né? Que tu já adota uma criança um pouco maior, tu não vai passar por aqueles primeiros anos de acordar todas Hum, as madrugadas, uhum, né? Que é a fase de maior estresse físico, né? uhum, De tu não ter sono e coisa e tal. Tu pode adotar uma criança maiorzinha, é, né? Para quem pensa nisso, assim, e aí já, já encurta o caminho. é. Mas a gente Ah, tem que mas fazer uma tá live só sobre maternidade, tem bastante coisa para falar disso. verdade, é verdade. Mas Mas, então, Grazi, eu tenho que ir. eu Mas também. obrigada por ter me convidado para participar da tua live. Eu adorei. Eu sou uma pessoa muito a favor do amor, né? Eu também tive muitos relacionamentos, comecei muito cedo a namorar e também não dava muito certo com ninguém. Tive 3 casamentos, eu acho. Eu já nem sei. Eu tô no terceiro também, eu acho. E agora sim que eu considero que deu bem certo, né? Estou há 13 anos já com o mesmo marido. E temos o Vicente, né?
E eu acho que todo mundo tinha que experimentar essa sensação, né, de amar alguém, algumas vezes sem ser amado de volta, outras vezes sendo correspondido, né? Eu acho que faz parte da vida, E né? Então, praticar e não dar certo também faz parte da vida, né? exatamente, Como é que tu tentar e dá um não dar beijo certo. bom se tu nunca deu um beijo ruim? Que parâmetro tu vai ter, né, para Uhum. comparar? Então, tu tem que saber como é que é, né? Tem É. que saber como é que é, tem que se relacionar, preferencialmente com mais de uma pessoa na vida, né? Para Uhum. saber, né? Karen, Mas é eu que isso, agradeço a tua participação, ter vindo fazer as tá? perguntas para mim. É um assunto que eu ia ter muita dificuldade de falar sozinho, eu acho. Não é um assunto fácil, né? Não, Quando é da né? gente. Mas Mas então então tá, tá. espero que os seguidores gostem. Se tiver perguntas, depois que te mandem, né? Que te tragam demandas que tu pode ajudar. Tá bom. Tá bom? É, Beijo esperamos. grande, até. Beijo, Tchau, tchau. obrigada. Tchau. Tchau. É isso, essa foi a nossa live sobre amor. Quem tiver pergunta pode me mandar depois, porque agora eu preciso ir também, me organizar aqui para depois buscar meu filho e fazer todas as correrias de mãe. Tchau para vocês, até mais.